Bom, meus amigos, então vamos lá. Nessa aula agora, nós vamos estudar o próximo poder, que é o terceiro, que seria o poder regulamentar, pessoal. Então, não tem outra forma de mostrar para vocês o que seria isso. Então, olha essa imagem. Pessoal, vocês nunca se depararam com essa cena de vocês pegarem uma lei e começarem a olhar e não entenderem nada, ou então ficarem na dúvida? Como é que eu vou aplicar isso na prática? Como é que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Como é que são as condições para essa lei na prática? Porque ela é muito abstrata, porque ela é muito vaga. Então, olha só, a lei ela não tem que descer a minúcias, ela não tem que se cercar de todas as opções, ela não tem que expor todos os detalhes, ok? Se a gente fosse exigir do legislador que a lei colocasse todos os detalhes, nós íamos ter leis que iam ser longuíssimas, que iam ser super extensas. Então, o que nós queremos? Nós queremos leis abstratas, nós queremos leis genéricas, que abarquem o maior número de casos possíveis, e a administração pública tem o poder regulamentar justamente para pegar e descer a minúcias, explicar os detalhes, e explicar as lacunas da lei. Então, quando a administração pública faz uso do poder regulamentar, ela vem explicar o que não ficou claro na lei, ela vem descer a minúcia, ela vem colocar os pingos nos is, ok? Vocês vão ver que nos livros nós temos divergências doutrinárias com a nomenclatura entre poder regulamentar, poder normativo, tem gente que fala que é a mesma coisa, tem gente que faz a diferença, ok? Mas o que vocês têm que saber? Para a gente afastar essa parte que não é o nosso foco aqui, nós vamos chamar de poder regulamentar simplesmente, de uma forma ampla, de uma forma genérica, ok? Então, olha só. Quando eu falo em poder regulamentar, eu estou querendo dizer que nós vamos ter edição de normas e atos normativos abaixo da lei hierarquicamente, então eles não têm força de lei, eles não estão no mesmo nível das leis, eles estão abaixo da lei. E eles vão pegar e descer a detalhes, eles vão descer a minúcias, eles vão explicar os detalhes da lei, ok? Agora, uma coisa tem que ficar clara para vocês. Nunca, jamais, sob nenhuma hipótese, esse poder regulamentar vai poder inovar. Ele não pode dizer aquilo que a lei não disse. Ele não pode ir além da lei. Ele tem sempre que explicar os detalhes da lei, mas ele não pode inovar. Ele não pode, de forma alguma, exagerar, porque só quem pode inovar é a lei. Lembram? Princípio da legalidade? O administrador público só pode fazer alguma coisa baseada em lei. Então, se não tiver a lei, ele não pode vir aqui inovar, gente. Ele tem que ficar distrito à lei, ok? Principais exemplos, gente, são decretos, resoluções, portarias, regimentos. Vamos dar alguns exemplos. Primeiro, se eu coloco numa situação hipotética que os órgãos públicos vão funcionar durante 6 horas, vocês sabem me dizer quais são as 6 horas do dia que eles vão funcionar? Vocês sabem me dizer se eles vão funcionar, por exemplo, de 8 às 2 direto? Se eles vão funcionar de 8 ao meio-dia, parar 1 hora para o almoço, e depois colocar mais 2 horas, por exemplo, de 1 às 3? Ou se eles vão funcionar de 8 a meio-dia para 2 horas para o almoço e voltar às 14 e ir até às 16? Não, a gente não consegue saber. Então vocês não vão ficar na dúvida, poxa, quais são as 6 horas que eles vão funcionar? Gente, o poder regulamentar pode vir justamente para isso, para dizer assim, olha, o meu horário de 6 horas vai ser de tanto a tanto e não vai ter hora para almoço. Ou então, olha, vai ser de tanto a tanto com hora para almoço e depois de tanto a tanto. Olha, eu estou explicando o que a lei já veio e falou de uma forma que desça detalhes. Agora, o que eu não posso é dizer assim, olha, a lei falou em 6 horas, mas eu vou funcionar de 8 às 6 direto, porque aí eu vou pegar uma gama maior de horários que não estão previstos em lei. Entendeu? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que explicar o que vem na lei, como é que vai ser executado, mas sempre dentro daqueles limites estabelecidos pela lei, ok? Então, é uma forma de explicar. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é... Lembra daquela questão da aquisição de arma, de porte de arma de fogo, e que tinha lá previsto o que só poderia ter quando tivesse efetiva necessidade? Mas então, o que é efetiva necessidade? Gente, pode ter um decreto, poder regulamentar, justamente para dizer, olha, efetiva necessidade, um dos casos é residente de áreas urbanas com elevado índice de violência. Então ele vai falar tudinho aqui
quais são os casos em que se tem efetiva necessidade. Então a lei vem e dá um conceito jurídico indeterminado, um conceito genérico, e aqui no Poder Regulamentar eu venho dessa minúcia para dizer o que é aquela efetiva necessidade. Ok?